No último vídeo, a gente conseguiu a parte principal do nosso objetivo, que foi resolver o problema da seleção, quer dizer, de dado um vetor e um inteiro k, encontrar o elemento de ordem k, o késimo menor elemento naquele vetor, com bastante eficiência. No caso, a gente conseguiu um algoritmo cujo tempo esperado, porque é um algoritmo probabilístico, por isso esperado, mas cujo tempo esperado é linear, é proporcional ao tamanho do vetor, o que é o melhor que a gente consegue fazer, até porque a gente precisa, no mínimo, ler o vetor para conseguir resolver esse problema. Então, isso aí, legal, a gente conseguiu uma questão de eficiência de tempo muito boa, mas ainda tem um detalhezinho aqui, que vai ficar como um bônus nesse vídeo para vocês, que dá para fazer ainda melhor, explorar uma característica. Então, que característica é essa? É, no caso, perceber que o algoritmo recursivo que a gente projetou apresenta recursão caudal. O que é isso? Significa perceber, eu vou até voltar aqui para o código dele para a gente ver com detalhe, perceber que as chamadas recursivas, no caso que estão nessa e nessa linha aqui, elas são necessariamente a última coisa que a gente faz no fluxo de dados. Quando eu estou passando pela chamada, dependendo do resultado do if, eu posso cair em uma ou outra, mas com certeza essas chamadas aí vão ser a última coisa que a gente faz. Algoritmos recursivos que têm recursão caudal, tal que a recursão é a última coisa que é feita na função, permitem que a gente transforme eles em algoritmos iterativos. Tá? Antes de mostrar o código lá na próxima página, aproveita que a gente está aqui vendo o algoritmo, aqui a implementação seleção 4, aqui, a versão que a gente estudou no último vídeo, para tentar passar a ideia para vocês, para daí a gente ir lá para o detalhe técnico. Qual que é a ideia? A ideia é que eu vou executar todos os passos dessa tarefa, dessa função. Eu vou lá desde o início dela executar passo a passo. E daí, a última coisa que eu vou fazer, imaginem que eu entre no if, é fazer essa chamada por seleção 4 com novos parâmetros. Note que eu vou fazer uma chamada, como é um algoritmo recursivo, por uma função idêntica a essa, que só vai mudar o quê? Os parâmetros. Então, a receita para transformar aqui a recursão caudal, um algoritmo com recursão caudal, num algoritmo iterativo é envelopa todo o código da função num laço e a última instrução do laço, ao invés de fazer a chamada recursiva, onde você fazia a chamada recursiva, você atualiza os parâmetros. Tá? Então, essa é a receita e eu vou detalhar isso para vocês na próxima página. Notem, então, que tem todo o código aqui, olha, calcula o deslocamento aleatoriamente, faz a troca, depois chama o algoritmo de separação, daí tem um if para ver se a gente encontrou a solução, se não, tem o if que vai decidir se a gente vai fazer a busca no primeiro subvetor ou no segundo, né? Tem o if e o else implícito ali para as chamadas recursivas. A gente vai basicamente copiar esse código, só que onde faz a chamada recursiva a gente vai atualizar parâmetro. Vejamos aqui, então, como que fica isso. A ideia, então, aqui é que a gente faz esse laço envelopando tudo, note. Olha só, tem esse laço principal aqui, que envelopa tudo. Para fazer bem passo a passo a transformação, eu fiz um while true, né? Um while com 1 ali dentro. Quer dizer, esse laço aí vai simplesmente garantir que a iteração continua. Sair desse laço vai ser uma coisa que vai acontecer no meio do código ali, para fazer bem passo a passo. Então, envelopei aqui tudo. Continuo aqui nessa primeira linha, fazendo a escolha aleatória do deslocamento, para escolher aleatoriamente o pivô. Depois faço a troca, chamo a separação. Se por acaso k for igual a j, encontrei o elemento de ordem k, e daí eu devolvo, né? Daí eu saio, é aqui que eu saio do laço. Encontrou. Daí tem um return, devolvo o valor encontrado. E aqui eu tenho esse if else, verificando se k é menor do que j, ou no else, no caso ele vai ser maior, porque o caso igual eu já tinha testado, né? É aqui que eu faria a chamada recursiva. Ao invés de fazer a chamada recursiva, como eu falei para vocês, eu vou atualizar parâmetros. Voltando ali de novo, só para destacar, olha só. A minha chamada recursiva tinha ali o vetor v, focando no subvetor pr, né? Com começo em p e término em r, e daí buscando o k. Se eu fosse para o primeiro subvetor, fazer a chamada recursiva para o primeiro subvetor, o que eu atualizo é onde estava o R, o limite direito do subvetor, do meu vetorzinho corrente, ele se torna J-1.
Se eu for para a segunda chamada recursiva, que eu vou fazer a chamada no segundo subvetor, daí o que eu vou atualizar é o limite esquerdo, que deixa de ser p para ser j mais 1. E é exatamente o que a gente faz aqui. Vejam só. A gente simplesmente atualiza, olha, a R agora vai ser j menos 1. Esse é o jeito de, assim que eu recomeçar esse laço, eu estar operando sobre o primeiro subvetor. Então continua a mesma lógica aqui. Está buscando, a busca vai seguir no primeiro subvetor. Nesse caso aqui, P recebeu j mais 1. Aqui eu atualizei o início, né? Então eu mirei no segundo subvetor. Tá legal? Não é o código mais bonito que esse while true e tal, a gente vai ver uma próxima versão na sequência, mas isso aqui é a mudança mais estrutural, tá? mais direta, assim, o template. Como que eu faço a substituição? Coloca esse laço envelopando todo mundo, e onde eu tinha chamada recursiva, atualiza parâmetro. Verifica quais parâmetros têm que ser atualizados e atualiza esses valores. Tá legal? Então, é isso aqui. Qual que vai ser o tempo esperado? Como a lógica desse programa não mudou, ele continua sendo um algoritmo que vai buscar no subvetor esquerdo ou no subvetor direito, dependendo do valor ali, e como eu continuo sorteando os pivôs aleatoriamente, o tempo esperado dele continua sendo da ordem de n. Continua sendo da ordem de n pela mesma análise anterior. Mas aqui que a gente vai ver um avanço disso, tá? Uma melhoria que a gente obteve. Não só eu removi a recursão, né, ao fazer essa transformação, mas com isso eu passei a usar menos memória. Porque lembra que antes o tanto de memória que eu usava era proporcional ao tamanho da pilha de recursão, porque cada nova chamada na pilha tinha suas variáveis locais, seus parâmetros que ocupavam um pouquinho de espaço. Aqui não, aqui eu só uso as variáveis, os parâmetros originais ali, P, R, K, e o próprio V, né, que é um parâmetro também, e a variável auxiliar desloc e a variável auxiliar j. É só isso. Independente do tamanho do vetor que eu estou trabalhando, não cresce a memória que eu preciso. Então, isso é particularmente interessante num sistema sensível ali a faltar memória. Tá bom? Além disso, a gente também ganha um pouquinho de eficiência no tempo. A ordem é a mesma ali, mas a constante fica um pouquinho melhor, porque recomeçar um laço custa menos computacionalmente do que fazer uma chamada recursiva. Tá? Eu queria até comentar, antes de mostrar a próxima versão ali, que é um pouquinho mais refinada dessa, comentar com vocês que pode dar uma mixed message quando eu mostro isso, porque parece assim, nossa, mas você me fala tanto de recursão, professor, e depois você quer eliminar a recursão falando mal dela. Não, notem, o raciocínio recursivo é essencial na computação. O raciocínio recursivo é como que eu resolvo um problema a partir da solução de subproblemas menores do mesmo tipo. Isso aparece a todo momento, é super importante na computação. As funções recursivas também são, mas elas têm um custo associado. Se eu implemento um raciocínio recursivo, que é o jeito mais natural, usando uma função recursiva, tende a funcionar e fica bom, em geral fica eficiente, mas num caso particular como esse, que eu tenho recursão caudal, se eu puder eliminar essa recursão, manter a mesma lógica, note que ainda é um algoritmo que vai quebrar um problema maior em problemas menores, mas ele não mudou a ideia original dele, mas a implementação evitou as chamadas recursivas. Isso nos traz alguma vantagem, uma constantezinha menor ali no tempo e um gasto menor de memória. Tá? Deixar isso bem claro. Nós adoramos recursão aqui, tá? Mas a gente reconhece que ela traz um custo. Se ela pode ser eliminada sem perder a lógica do programa, a gente ganha um benefíciozinho adicional. Tá legal. Se entenderam isso aqui, já entenderam como eliminar a recursão caudal. Eu só vou mostrar uma próxima versão desse algoritmo, que é um pouquinho mais elegante. Tá? Então, o que a gente vai fazer nessa próxima versão? A lógica principal aqui, que está dentro do while, não muda. Tá? Então, até deixar claro aqui que o que a gente vai fazer envolve colocar a condição de parada no do while. Aí eu troquei de while para do while justamente porque eu não quero testar a condição de parada na primeira iteração. Qual que era a nossa condição de parada? Ficar indo e voltando aqui pra gente ver, né? Era esse if k igual a j, que era quando eu retornava vj, eu devolvia vj. Tá? Agora, eu coloco aqui a condição de parada. Olha, eu vou continuar enquanto k for diferente de j. Enquanto eu não tiver encontrado, eu busco no subvetor à esquerda ou à direita do vetor corrente. Né? Mas quando eu encontrar, eu simplesmente devolvo vj. Eu saio do laço e devolvo vj. Então eu não preciso daquele if saindo. Não está errado aquele if, é só para ficar mais elegante aproveitar, já que o while tem uma condição, o do while no caso, aproveito ela ali.
E a outra coisa é que aqui em cima, como a gente estava vindo de uma função recursiva, a gente tinha os limites do vetor, o P e o R, que ficam mudando toda hora, como parâmetros. Porque na função recursiva eles têm que ser parâmetros para que na chamada eu atualize eles. Aqui é uma função iterativa, então P e R agora podem ser variáveis locais, não tem outras chamadas, não tem porque eles serem parâmetros. E é isso que a gente muda aqui, olha só. Eu passo a ter apenas o n, então eu vou começar com um vetor de n posições, quer dizer que vai da posição 0 até n-1. Esse meu vetorzinho vai da posição 0 até a n-1. Na primeira iteração aqui eu começo com P igual a 0 e com R igual a n-1, delimitando exatamente os extremos. E daí o P e o R vão sendo atualizados da mesma forma aqui, ó. Nesses pedacinhos aqui, ó, eu tenho a atualização. Se eu for continuar a busca no primeiro subvetor, vai ser aqui, né? E se for no segundo, eu vou atualizar ali. Ou se o K for menor... perdão, aqui ficou invertido por algum motivo, tá? Vou até corrigir aqui. Notem que quando... olha, não tinha percebido que eu inverti isso aqui. Não, perdão, não, tá certo. Quando eu atualizo o R, eu estou olhando para o primeiro subvetor. Quando eu atualizo o P, eu estou olhando para o segundo. Eu vou até fazer o desenho aqui para complementar para a gente. Observem aqui que a ideia que eu tinha aqui, o P, o K, o R. Então, se eu atualizo o R, você fala, o R não é mais isso. O R vai ser igual a K menos 1. Perdão, não é K aqui, né? É J, igual a J menos 1. Nesse caso, eu estou focando no primeiro subvetor. Se, por outro lado, o que eu faço é atualizar o P, esse caso aqui foi do primeiro subvetor. Se, por outro lado, o que eu fizer for atualizar o P, falar, não, o P não está mais aqui, o P é igual a J mais 1, daí, nesse caso, a gente está fazendo a recursão no segundo subvetor, tá bom? E o que eu fiquei confuso aqui é que eu achei que eu tinha invertido a ordem e... não, está certo, não inverti. Então aqui é o primeiro, esse aqui é o primeiro, eu estou fazendo a busca no primeiro, eu atualizei o limite direito, né, o R, então eu vou focar no primeiro subvetor. Se eu atualizar o limite esquerdo, o P receber J mais 1, eu vou atualizar o segundo. Então notem que aqui, fazer a chamada, a escolha aleatória do pivô, fazer a troca para colocar esse pivô escolhido na última posição, fazer o algoritmo de separação e depois escolher ir para o primeiro ou para o segundo, nada disso mudou. O que mudou daquela versão para essa é que nos parâmetros eu só tenho o n agora e o P e o R começam ali com 0 e n-1 e vão sendo atualizados aqui na linha do if e do else. E a minha condição de parada é quando K for igual a J. Quando K for igual a J, o do while para e eu devolvo VJ. Tá legal. Só para completar aqui sobre o problema da seleção, sobre essas versões, vamos falar brevemente aqui quais são invariantes importantes aqui se a gente quiser demonstrar a corretude desse algoritmo. O que ele mantém verdadeiro ali? No caso, ele vai manter que o subvetor aqui, que vai de 0 até P menos 1, ele é menor ou igual, ele tem os elementos com valor menor ou igual do que qualquer elemento que vai de P até R, que por sua vez é menor do que qualquer elemento que vai de R mais 1 até N menos 1. O que eu estou dizendo com isso? Tá? Vou fazer um desenho rápido para vocês aqui. O que eu estou dizendo é que eu começo com o meu vetor V, que vai de V de 0 até N menos 1, e conforme eu for atualizando ali, ao longo das iterações, o P vai avançando, né? Então imagina que no momento o P está aqui, e o R vai diminuindo, imagina que num determinado momento o R está aqui. Eu tenho que ter certeza que, embora eu não esteja ordenando ninguém, todo mundo que ficou aqui é menor ou igual do que quem está no meio. Todo mundo que ficou aqui, no sufixo, é maior do que quem está no meio, para que eu tenha certeza de que o elemento que eu vou buscar, eu estou buscando aqui onde está o késimo, né? Eu tenho que saber que todos os menores estão antes dele para eventualmente eu chegar na solução correta. Determinar corretamente o elemento que tem ordem K, ou seja, o késimo menor, né? E falando nisso, uma outra propriedade importante é que depois de chamar o separa, ali na linha int j recebe separa de VPR, nós temos que VJ, o valor que terminou na posição J, corresponde ao jésimo menor elemento, ou seja, ao elemento de ordem J. Então, cada vez
que a gente coloca o pivô está na posição correta. É basicamente isso que eu tô dizendo. Essa propriedade tem que se manter de uma iteração para outra. A eficiência de tempo esperado, ela vai continuar sendo da ordem de n. Inclusive, eu até percebo aqui uma imprecisão que eu falo aqui da ordem de n, né? Aqui em cima, sendo que eu não tenho n nos parâmetros. Quando eu falo da ordem de n aqui, eu estou pensando, o correto seria dizer da ordem de r menos p, ou então da ordem de tan, né? Da ordem do tamanho. Tá? Não que eu nunca tenha definido antes, mas só para pensar, é da ordem do tamanho do subvetor corrente. Nesse de baixo, sim, o meu vetor começa com n posições. Então, se a lógica é a mesma, ele vai ter tempo esperado da ordem de n. Tá? A lógica dessa análise, por isso que eu estou passando rápido, é a mesma que a gente viu no último vídeo, lá dos pivôs bons, que dividem mais ou menos a metade. É a mesma lógica. E a eficiência de espaço continua O de 1. De fato, em questão de eficiência, tem muito pouca diferença entre essa versão e a que a gente viu, que a gente acabou de ver. As duas são versões iterativas aqui. Essa aqui eu só acho essa segunda um pouquinho mais elegante. Tá? Que ela limpa melhor, ela se livra de algumas coisas que só estavam lá porque eram chamadas recursivas. Ela fica um algoritmo iterativo mais bonitinho. Para finalizar aqui para vocês, finalizar a primeira metade da aula, só para lembrar, tá? Porque a gente vai falar agora do outro problema, que é da contagem de inversões. Mas para finalizar o nosso trabalho com o algoritmo, com o problema da seleção, eu quero observar que todas as nossas adaptações de algoritmos para a seleção foram de algoritmos, foram inspirações ali em algoritmos de ordenação que colocam, olha que afirmação estranha, que colocam alguns elementos em suas posições definitivas muito antes do vetor todo estar ordenado. São algoritmos que trabalham, podem pensar lá tanto no selection sort que a gente viu, relembrou a ideia no início, no segundo vídeo, eu acho, quanto no heap sort, quanto agora usando essa ideia inspirada no quicksort, usando o algoritmo da separação, para o problema da separação. São algoritmos que eles vão trabalhando nos valores de um modo que alguns vão sendo posicionados no lugar certo, no lugar que eles deveriam ocupar no vetor ordenado, mesmo que eles não tenham ordenado a maior parte dos elementos, eles vão colocando alguns elementos já na posição correta. Tá? E daí fica para vocês refletirem se isso é uma coincidência, se isso é uma condição necessária para que funcione, né, para essa abordagem para encontrar o késimo menor, o elemento de ordem k.